Hoje eu vou falar contigo sobre a estrutura de conversa que fecha mais vendas. Muitos empreendedores acreditam que vender é convencer, mas eu quero te dizer algo que talvez te surpreenda. Vender bem não é convencer, é conduzir a conversa. E quando não existe uma estrutura de conversa, a venda perde-se. E hoje eu vou ensinar-te uma estrutura simples que aumenta a tua conversão. Comenta aqui. Eu vou conduzir melhor as minhas vendas. Existe um erro muito comum nas vendas. E o erro muito comum que eu quero falar hoje é começar a conversa assim. Este é o meu produto, este é o meu preço, este é o meu serviço. Mas o cliente ainda não percebeu que tem um problema, o impacto do problema na sua vida ou no seu negócio, dependendo daquilo que tu vendes, e por que que ele precisa da tua solução, ou seja, do teu produto. E qual é o resultado dele não se ter apercebido ainda disto, do problema, do impacto do problema e do porquê que precisa da solução? A conversa, que era suposto ser uma venda, ela vira sobre preço. Por isso, hoje eu quero falar contigo sobre a estrutura de venda. Uma conversa de venda sustentável tem 5 etapas. 5. A primeira etapa é o diagnóstico. Ou seja, é o momento em que tu fazes perguntas. Por exemplo, como é que tu tens resolvido isso hoje? O que é que tem sido mais difícil? Ou seja, é aquele momento em que tu de verdade vais te interessar pela situação do teu lead. O segundo momento é a identificação da dor, que é o momento em que tu ajudas o cliente a perceber que ele tem um problema. Porque muitas das vezes o cliente tem um problema, mas não sabe que tem um problema. E é tua função, é teu trabalho identificar o problema e ajudá-lo a ver o problema. Por exemplo, e isso que nós estamos aqui a falar tem causado que tipo de impacto no teu negócio? Né? O terceiro ponto é a consequência, onde tu mostras o custo de não resolver o problema. Que é quando tu, por exemplo, perguntas ou dizes: se continuar dessa forma pelos próximos meses, o que é que vai acontecer com o teu negócio, contigo, com a tua vida? Né? Aqui ele começa a ver que há uma consequência da inércia dele. E o quarto é a solução. Agora sim, nesse momento, na solução, tu apresentas o teu produto, porque agora o cliente entende a necessidade de comprar de ti e, mais importante, o impacto que o teu produto vai gerar na vida dele ou no negócio dele. E depois disso, aí sim, tu apresentas a proposta. E é importante que tu entendas que a proposta não é sobre preço, é sobre o valor que a tua solução vai agregar na vida dele. E aqui apresentas a forma de trabalhar, sem pressão, com clareza, como é que vai funcionar. E com isso tudo eu quero que tu entendas que nós tivemos a ver o poder das perguntas. E é isso que eu quero que tu entendas. Os vendedores fracos, eles falam muito, eles querem convencer a todo custo. Os vendedores fortes perguntam. E são fortes porque se interessam de verdade pelo cliente. E tu tens que te interessar de verdade pelo teu cliente. Porque quem responde às perguntas tem que ser o cliente e não tu. Porque quando respondes às perguntas, ele começa a convencer-se a si próprio. E o processo de compra tem que partir dele. Por isso é importante que seja ele a responder às questões. E o nosso exercício do dia de hoje é: na próxima conversa de venda, eu quero que tu faças mais perguntas do que explicações. Eu quero que tu comentes aqui. Eu vou vender com mais perguntas. E escreve dia 17 feito. E é exatamente por isso que na nossa Masterclass, dia 20 de março, nós vamos mostrar como estruturar um processo comercial simples que aumenta vendas e protege margem. Porque eu quero que tu entendas desde já que vender não é improviso, é sistema. Se tu gostaste desse vídeo, inscreve-te aqui no canal, partilha com outro empreendedor e ajuda-nos a crescer.